que nos chama bastante atenção. Nós temos visto recentemente uma série de informações na mídia nacional e temos visto uma série de informações na mídia regional e até na mídia local, mas especialmente em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook, das chamadas fake news, ou seja, das notícias falsas. Está faltando um pouquinho de critério na hora de veicular, na hora de compartilhar, na hora de passar à frente a informação. Então, algumas questões são necessárias no que diz respeito às fake news. Primeiro, como escolhemos em qual notícia nós vamos confiar? Você já se fez essa pergunta? Então é importante essa pergunta. Em qual notícia nós vamos confiar? Então vamos imaginar que nós temos 3 fontes distintas de notícias. Certo? Por exemplo, o rádio, a televisão, a internet. Certo? Em qual você confia? A partir desse momento que você confia, qual é o critério que você usou para confiar naquela notícia que você está recebendo? É o veículo de comunicação que inspira confiança? É o jornalista que inspira confiança? Ou é qualquer coisa que você recebe e você acha que é tudo verdade? Porque não é tudo verdade. E aí nós temos que buscar algumas outras informações. Como saber que tipo de notícia estão tentando nos passar? Porque, veja bem, infelizmente, no nosso Brasil, a educação não é o forte, a gente sabe disso. A primeira coisa que se contingenciou em valores do governo, agora liberou tudo, foi na educação. Ontem, se não me engano, sexta-feira, liberou tudo, né? O que estava contingenciado. Mas a primeira coisa que contingenciou que cortou de verba, foi a educação. No Brasil, nós não temos, e seria incorreto falar os brasileiros, não temos que falar nós. Nós, brasileiros, via de regra, não temos condições de interpretar texto. A gente consegue juntar as letrinhas para formar a palavra, juntar as palavras para formar a frase, juntar as frases para formar o parágrafo. Mas a intenção do autor por trás do texto, não somos todos que conseguimos entender. Então essa pergunta é fundamental quando a gente recebe uma informação. Como saber que tipo de notícia estão tentando nos passar? O que é que estão tentando fazer para nós? Que tipo de informação estão tentando passar para nós? E qual tipo de manipulação à nossa mente que estão tentando fazer? Isso é algo extremamente importante para nós analisarmos, porque às vezes, vou mudar, na maioria das vezes, os textos, os vídeos, as reportagens, elas têm uma intenção. A intenção pode ser simplesmente informar os fatos. A intenção pode ser criar um preconceito, criar um estereótipo. A intenção pode ser sensacionalizar para difamar alguém. Pode ser apenas usar você como massa de manobra. Pode ser apenas usar você como audiência, como moeda de troca. Que tipo de pessoas, de consumidor de notícia nós somos? Quer um exemplo? Fato a ser contado. Na esquina da São Lourenço com a Avenida 15 de Novembro, um Gol branco bateu na sarjeta e capotou 2 vezes. O motorista saiu ileso. Essa seria a notícia. Isso que aconteceu. Uma maneira de contar. Motorista quase causa uma tragédia. Poderia ter atropelado várias pessoas quando capotou com o seu Gol, quando vinha em alta velocidade pela 15 de novembro, perto da rua São Lourenço. Graças a Deus ninguém se feriu. É uma maneira de contar, não é? Após capotar várias vezes, o motorista saiu ileso, nasceu de novo.
Provavelmente estava embriagado, porque sem estar embriagado não teria batido na sarjeta e capotado o carro. Deveria estar em alta velocidade. É outra forma de contar, já induzindo você a pensar naquela situação. Pensar nessa direção. Empresário bateu o carro e capotou. Há suspeitas de que ele estava vindo de uma festinha envolvendo travestis e garotas de programa. É outra forma de contar. O que é verdade e o que não é verdade? Então eu volto na primeira pergunta. Como escolhemos em qual notícia confiar? Faço a segunda pergunta. Como saber que tipo de notícia estão tentando nos passar? Terceira pergunta. Quais os critérios que utilizamos para saber se a notícia que estamos recebendo é verídica ou não? Agora à tarde, em um dos grupos que nós temos de notícias, nós vimos uma pessoa, sem nenhuma intenção ruim, propagar uma informação de um possível projeto de lei que estaria sendo votado no Congresso Nacional ou que estaria sendo analisado no Congresso Nacional. Imediatamente entrou alguém e falou, olha, isso aí é fake news, isso aí é notícia falsa. Na realidade, o que aconteceu é assim, 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 entrei no site da Câmara, vi isso, assim, assim, e no site da Câmara tem isso, desse jeito, apenas o que está sendo proposto é isso, isso, isso. Alguém rebateu, mas quem me passou foi fulano de tal. Mostrando claramente que há uma confiança naquela pessoa, que é uma pessoa do bem, e que muito provavelmente passou também confiando em outra pessoa. Então ninguém daquele grupo teve a intenção de passar uma fake news. Ninguém teve. Isso é claro e objetivo. Você olha na postagem e você vê claramente que a pessoa não teve essa intenção, mas acabou passando. Então eu retorno na terceira pergunta. Quais os critérios que utilizamos para saber se a notícia que estamos recebendo é verídica ou não? Perguntar. Alguém já ouviu falar sobre um projeto de lei que está assim, assim, assim? Recebi de um grupo e não sei se é verdade. E levanta uma discussão em torno de várias pessoas com o mesmo objetivo. Não é? Está com a internet na mão, então recebeu no WhatsApp, está com a internet na mão. Entra no site do Congresso para verificar. Ah, eu não sei como faz isso. Entra no mesmo grupo que iria propagar a mensagem, escreve lá, olha, eu queria entrar no site assim, 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 para saber de um projeto de lei se é verdadeiro. Alguém sabe como faz? Alguém tem o endereço de link? E aí todos se ajudam. Questionar o tipo de informação que está recebendo é de vital importância para não sermos nós os propagadores de fake news. E repito, percebi claramente que nenhuma das pessoas envolvidas nessa notícia tinham intenção de propagar fake news. São do bem, gente do bem, de alta categoria, inclusive. Mas confiou, né? Um confiou no outro que confiou no outro. Percebe? Então, grupo de WhatsApp não é fonte de notícia. Não é garantia de veracidade. Grupo de Facebook não é garantia de veracidade. Quem é que está assinando a matéria? Quem é que está assinando a reportagem? Qual é o veículo de comunicação que está propagando essa notícia? Nós podemos hoje, cegamente, assistir aos telejornais da Rede Globo e entender que tudo que eles falam do Bolsonaro é verdade? Sim, é verdade. Estariam falando se as verbas do governo federal estivessem sendo mantidas para a Globo, eles estariam mostrando aquelas verdades? Recentemente eu recebi um WhatsApp com a seguinte situação. Globo mente quando diz que Bolsonaro foi agressivo na ONU. A Record mostrou que ele foi aplaudido na ONU. Teve as duas situações. Ele foi ofensivo e a Globo pegou essa vertente e mostrou. E ele foi aplaudido, essa vertente a Record pegou e mostrou. Qual o objetivo da Record? A Record está com ele. Tem propaganda lá.
do governo federal. Tem apoio restrito lá. Então eles pegam o quê? Na mesma matéria, pegam a parte que interessa e mostram. Na Globo não tem a verba. Eles pegam a mesma situação, mas pegam o lado pior e mostram. E nós ficamos nesse meio recebendo as informações. Como que nós nos protegemos acerca disso? Vemos os dois. E um terceiro. E um quarto. Antes de formar juízo de valor. Porque senão, a gente vai odiar alguém, porque alguém quer que o odiemos, para nos manipular e nos utilizar como moeda de troca, e outros querem que nós o amemos, também para nos oferecer como moeda de troca. Olha, eu estou ajudando você e olha quanta gente gosta de você, faz propaganda comigo. Olha, nós não apoiamos você, olha quantas pessoas odeiam você, faz a propaganda comigo que eu mudo. E dos dois jeitos estamos sendo manipulados. Fake news é aquela palavrinha que o sujeito mudou. É aquela palavrinha que o sujeito mudou. Simples. Simples, simples, simples. Uma fake news é, por exemplo, um horário em que o fato aconteceu que se põe diferente e não verdadeiro na matéria só para dar a impressão de que foi lá que aconteceu. Que aquele veículo de comunicação ele é o especial. Cuidado. Cuidado. Vou repetir as 3 perguntas. Como escolhemos em qual notícia confiar? Como saber que tipo de notícia estão tentando nos passar? E quais os critérios que utilizamos para saber se a notícia que estamos recebendo é verídica ou não? Por que de tudo isso? Estamos entrando numa época e numa era perigosíssima, em que a minha opinião, a sua opinião, a nossa opinião como povo é uma moeda poderosíssima, valiosíssima, que vale muito, mas muito dinheiro e muito poder, e vão tentar a todo custo negociar em proveito próprio de nós, pessoas de bem. Cuidado. Não se deixe manipular. Seja livre para pensar, para entender, para raciocinar. Aqui em Matão nós temos mídia que apoia o prefeito e nós temos mídia que está contra o prefeito. As duas estão certas. As duas estão absolutamente certas. Tudo que mostram é verdade nas duas. Cabe a nós entendermos qual é o objetivo de cada uma delas de mostrar para a gente. Boa noite.